Hello people, boa tarde, boa noite e para aqueles que ainda não acordaram, bom dia. Daqui fala Rocheton Vimbundo, diretamente da UK, LS 11, e gostaria muito de lançar aqui algumas cenas que realmente eu acho que deve ser entendida, que deve ser compreendida. Ultimamente tenho estado no Facebook a debater com alguns irmãos acerca da situação de África, econômica, política, ciência, geográfica, história, cena de Kemet, a maneira que devemos nos alimentar, o food, as comidas, essas cenas todas, estás a ver? É bem provável que todos nós, do nosso conhecimento, todos nós sabemos que em África existe uma grande influência, ciência, geográfica, história, cena de Kemet, a maneira que devemos nos alimentar, o food, as comidas, essas cenas todas, estás a ver? É bem provável que todos nós, do nosso conhecimento, todos nós sabemos que em África existe uma grande influência alimentar que provém de vários países europeus e de vários países asiáticos e muito menos e muito mais, e até da América do Sul e um dos grandes fornecedores de alimentação em África nos últimos 10, 15, 20 anos tem sido o Brasil, estás a ver? O Brasil manda caixas e caixas, quantidades e quantidades de frangos e comida, toda ela estragada para a África, estás a ver? E pronto, os africanos nesse momento vivem sem soluções, porque politicamente existe uma coisa que realmente todo mundo chama de corrupção, estás a ver? E essa corrupção é a essência, é a canalização da fome, é a canalização da miséria lá em África, estás a ver? Porque é triste ver a África pedir ajuda por esses países fora, que é para eles mandarem donation, estás a ver? Comidas que não fazem bem o estômago do africano, comidas que não garantem o futuro da próxima geração de África, estás a ver? Mas essa não é a situação, esse não é o motivo que me faz fazer esse vídeo. Eu quero falar mais ou menos da compreensão e de certos irmãos que têm feito alguns posts aqui no Facebook e a falarem coisas com muita convicção. Parece que, eu não sei, olha assim, a vida é feita por análise, estás a ver? Educação é uma coisa que realmente as pessoas dizem que tens que adquirir educação pelas escolas, pelas instituições, mas isso é uma grande mentira. Tudo que você adquire pelas instituições, pelas escolas, são mais ou menos informações técnicas, informações que é para te segurar num futuro trabalho. É isso, para te garantir num futuro trabalho, porque educação, no seu sentido, conhecimento, tu não adquires em escola nenhuma. Tu não adquires em escola nenhuma. Tem milhares e milhares e milhares de médicos que são formados há mais de 10, 15, 20 anos, nem sequer entendem uma composição de uma medicação. Tá vendo? Receitam tudo aquilo como se fossem... são coisas a seguirem a ideia de um doutor ou de um médico é passada pelo outro e depois do outro e depois no outro e depois no outro e depois no outro. Se o paciente tiver uma dor de cabeça, uma dor de se eles receitaram aspirina ou resoquina, uma coisa assim parecida, tá sabendo? Por isso mesmo, eu tenho assistido alguns vídeos do Dr. Selby. Dr. Selby foi um gajo que realmente, que Deus o tenha, não é? Ele, normalmente eu não digo isso, aqui eu acho até que errei, que Deus o tenha, porque o doutor sempre não acreditava em religião, nem acreditava em Deus, nem acreditava em nada dessas coisas, estás a ver? Eu já que estou aqui com essa onda de tentar enfatizar, tentar dizer algumas cenas que realmente até não é do meu conhecimento e nem gosto de usar essa expressão. Mas é assim, o Dr. Selby já não está aqui no mundo dos vivos, né? Mas foi um gajo que realmente deixou a sua legacia, o seu trabalho que tem feito assim certas estimulações em certas cabeças, em certas memórias, principalmente os negros nos Estados Unidos e alguns negros que estão a colher assim, algumas informações a nível do mundo, estás a ver? Mas
Dr. Selby não foi assim tão positivo. Dr. Selby não, nem tudo que ele disse também é verdade. Ele exagerou muitas coisas, não sei o que, essas coisas todas. Aí é que o pessoal não está a dar conta da cena do Dr. Selby, estás a ver? Dr. Selby foi um gajo ciente, um gajo porreiro, um gajo mesmo tranquilo, mas ele ignorou e exagerou muitos, como também muitos dos líderes, estás a ver? Há 20 anos atrás, muitos idolatravam Martin Luther King como o melhor disso e aquilo, mas depois de 10, 15 anos, depois da sua morte, o pessoal foi analisando a cena de Martin Luther King. Martin Luther King não é aquele fenômeno conforme as pessoas pensam. Pronto, ele foi um negro que lutou para liberar essas cenas todas e está-se bem. Mas ele teve erros também, teve erros. Porque não existe nenhum humano positivo a positividade somos nós, é a vida, isso é que é positividade. Mas tudo que sai de nós, nem sempre tudo aquilo é positividade. Não é 100% positividade, estás a ver? Nós somos influenciados através das frequências. As frequências é que fazem com que a gente diga certas coisas daquilo que ouvimos, estás a ver? Daquilo que captamos. E muitas das cenas não são análises feita por nós. Por isso mesmo, quando falamos em pesquisa, devemos saber pesquisar. Devemos saber pesquisar. Antes da gente vir aqui dizer que isso é certo e assado cozido. Olha, outro dia eu estava aí a ler a cena do irmão a dizer que tem diploma na ciência, essas cenas todas assado cozido, a dizer que as pirâmides foram feitas com o objetivo de transformação elétrica, sem cabos daqui, daí, assado cozido. Eu fiquei naquela, disse, mas como é esse dread então? Como é? Ele está a recolher essas informações então aonde? Lá ele meteu aí o site onde ele foi buscar as informações e eu olhei no site, eu disse, como é? Mas será que esse dread leu mesmo bem essa cena? Esse nome está escrito em inglês, mas será que ele leu mesmo bem essa cena, analisou mesmo bem? Para ele vir aqui dizer que tem a convicção assim certa do mambo, que o mambo foi assim, e o mambo é assim, é feito desse jeito. Pô, eu fiquei espantado, mano, fiquei espantado. Mas quer dizer, que era para não meter água na panela do feijão, eu disse, pá, é melhor ficar aqui, vou fingir que não vi esse mambo, vou desmarcar e vou olhar para outros mambos, estás a ver? E aí é que está, estás a ver? O que é que faz com que certos irmãos precipitam-se entram em conclusões como essas e dizem que isso é verdade, 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 isso é verdade. Nada aqui é verdade, man. Vou te dizer que nada aqui é verdade. Pela maneira que a malta come, não é verdade. As instituições não são verdadeiras. As doutrinas religiosas não são verdadeiras. A política não é verdade. E até a maneira que a malta come, a maneira que a gente veste e calça, não são também verdadeiros. Os números dos sapatos que a gente usa não são verdadeiros. O número das calças e do tamanho de roupa que a gente veste não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Porque nada aqui é constante. Nada aqui é constante, nada aqui é verdade. Nada aqui é verdade. Nós temos que saber analisar. Cada filósofo tem a sua geração. Entra dentro do campo, entra dentro da plataforma que é para tentar convencer alguns de certas cenas que ele conhece da vida, estás a ver? E essas informações que ele espalha durante o seu tempo de vida tem que ser analisada, por nós. Nós estamos aqui a assistir o jogo, por isso é que nós temos que saber analisar e saber escolher as boas informações, as boas receitas e tirar conclusões e meter em frente da gente, que é para a gente dar procedimento numa outra geração. Estás a entender? Agora tu vens aqui dizer que o Dr. Selby é o melhor do mundo, é o gajo mais flipado, é isso. Tu és um fanático, és fanático, és emocional, tudo ao mesmo tempo, man. Como é? Isso não pode, man. Já não basta aí os negros em África que estão a sofrer, que foram enganados a amarem Jesus, depois amarem Fidel de Castro, depois amarem Che Guevara, depois amarem os líderes europeus, depois amarem os líderes russos, depois amarem os líderes americanos e esquecerem tudo de África.
Olha, quando tiveres a assistir os vídeos do Dr. Selby, tens que saber analisar os vídeos, mano. Há muita coisa que o Dr. Selby diz que ofende a moral africana. O Dr. Selby diz que os africanos comem sangue. Isso ele tá a justificar que os africanos são canibais. Que os africanos comem lixo. Hein? Que toda a comida que se come em África foi inventada pelos europeus. Tens que saber analisar. Tu não vês aqui dizer que porque isso é assim, assado cozido, porque o Dr. Selby disse. Quem é o Dr. Selby? Quem é o Dr. Selby? Quem é o Dr. Selby? Sabes quantos Dr. Sebes temos lá em África? Que não são conhecidos, que não são, que são tratados como bruxos e feiticeiros, essas coisas todas. O Dr. Selby, ele tirou as suas análises, as suas conclusões, aprendeu o que ele sabia através dos africanos. Foram os africanos que mostraram as ervas, as folhas, o que come-se, o que não se come-se a esse mundo. Estás a entender? Até hoje, tu vais em certas aldeias em África, ainda encontras esses velhos, esses jovens que recolheram essas informações dos seus antepassados. Como se come? Tu vives aí ficas aí em Luanda, naquela falsidade, porque essa é a melhor vida. Não, os povos das capitais de África são os povos mais enganados de África. São os povos mais enganados de África. Porque são enganados por quê? Porque tentam imitar o style de vida dos europeus. Da maneira que falam, da maneira que comem, da maneira que vestem, da maneira que vivem, e acabam por se complicarem. Que já nem sabem comparar o que é o lixo, o que é a sujidade. Estás a entender? Por isso é que você tens que parar, tens que saber analisar quando estiveres aqui a dar notícias aqui no People, no Facebook. Porque faltas de informações leva o People a maluquice, estás a entender? Faltas de informações levam o People a maluquice e faz com que as pessoas não progridem na vida. Estás a ver? Durante esses 40 anos ou 50 anos que os americanos fizeram propaganda das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que é para convencer os africanos que Deus é o melhor, Jesus está a chegar. Os africanos nos anos 70 foram imitando os americanos porque os americanos são limpos ou estão a andar de carro porque estão a acreditar em Jesus ou em Deus ou uma coisa assim parecida. E hoje em dia, o que é que sobrou? Os americanos já nem querem saber desse Deus, já nem querem saber de Jesus, e o lixo ficou lá em África. E o lixo religioso ficou lá em África. E os africanos hoje em dia fazem tudo por tudo porque é para ganhar dinheiro em nome de Jesus. Enganar gente pobres, enganar gente desinformadas, gente que não tem conhecimento do que é realmente ser africano. Gente que não tem conhecimento histórico, que não sabem a verdade da história de África. Come on, then. Você como o tal dito de intelectual, o tal dito de historiador, o tal dito de cientista, o tal dito de sei lá o quê, por que você não fornece boas informações ao people, man? Ficas aí a cair na emoção, na falsidade, espalhar coisas falsas aqui no nosso people. Como é? Dá boa notícia, Dreida. Dá boa notícia no people, man. Dá boa notícia no people, ensina como se constrói casa, man. Ensina como é que se faz uma boa pintura duradoura, man. Ensina como é que se faz boas janelas, boas portas. Ensina como é que se faz boas ruas, como é que se faz boas passadeiras. Ensina como é que se planta árvores. Ensina, dá boa coisa. Não cai nessa dica porque não sei o que, você sabe mais de Kemet do que todos. Que Kemet tu sabes? Que Kemet tu sabes? Que Kemet? Nunca estiveste no Egito. Nem sabes ler. Que Kemet tu sabes? Nem sabes ler os hieroglíficos. Que Kemet tu sabes? Que Kemet tu sabes? Os hieroglíficos até hoje podes ir chamar os gregos, podes ir chamar os espanhóis, os germanos, os ingleses, ou os australianos, ou wherever. Ninguém sabe ler aquela merda, Dredd. Ninguém sabe ler aquela merda.
Estes blogs que você anda, ficas aí a abrir no site, com informações, são todas teorias. Hein? É conspiração. É tudo teoria. Estes livros são livros teóricos. Isso é tudo teoria. Isso é tudo teoria. É? São livros teóricos. Tudo isso é teoria. Tudo isso é teoria. Tudo isso é teoria. Tu tens que ler, tens que saber analisar. Não fique emocionado porque encontraste uma coisa dentro do livro e já queres chegar aqui e dizer que isso é verdade. Sabes quem escreveu o livro? Sabe quais são as pancadas que ele passou? Sabes quais são as pancadas que ele passou? Sabes como é que ele banzelou que é para chegar àquele ponto? Verdade. Que verdade qual é essa? Que verdade? Se nem a água que bebes é verdadeira. Se nem a água que bebes é verdadeira. Qual é a verdade essa que tu estás aqui a dizer que é verdade, 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 verdade? Que és o aranha, és o campeão, és o gajo que mais escorrega. Escorregas aonde? Não complica o sistema, Dreda. Não complica o sistema. O sistema já anda mais que complicado. Nós somos um povo colonizado. Somos um povo escravizado. Somos um povo maltratado dia e noite. Somos um povo que imigramos, mano. Vivemos fora das nossas terras. Somos um povo que passamos humilhações dia e noite. Só o facto de subirmos no trem, no comboio ou conduzir um carro. Somos suspeitos em todas as circunstâncias, até quando entramos nos supermercados. E hoje, você que tem alguns conhecimentos, em vez de espalhar as puras notícias, dar as puras novidades dos nossos irmãos, como se proteger de certas cenas, ficas aqui a inventar merdas. Só porque alguns traders estão a te seguir, você está panco nesse mambo. Como é? Esse mambo não bate, trader. Esse mambo não bate mesmo. Estás a entender? Esse mambo não bate, man. Você tem que ser mais original. Tem que ser mais original. Tem que saber transmitir as próprias e as reais informações. O nosso povo nesse momento está a padecer. Padecer de conhecimento. Está a padecer de formações políticas. Está a padecer de ideologia e conhecimentos gerais. E nós que temos a possibilidade de adquirir esses conhecimentos, aos poucos, devemos saber transmitir as notícias aos nossos manos, às nossas maninhas, fazer com que eles entendam as circunstâncias, estás a ver? Porque nem tudo deve se levar na brutalidade, estás a ver? Desde 1999, ou desde 1996, que o Dr. Celso fez aquela publicidade que a mandioca é uma coisa não comestível, porque quem come vai morrer, quem come vai passar isso, vai chegar aquilo. O Dr. Celso tirou essa conclusão no Japão, porque em 1947 ou 1955, são uma coisa assim parecida, um grupo de japoneses que tentaram passar no Brasil, que foram para o Brasil, que é para apoderar-se de terras e tornar-se agricultores. E devido a uma associação que os convidou, que estava a convidar todos os europeus, porque a intenção no Brasil sempre foi mudar a geração brasileira. E quanto mais branco entram no Brasil, melhor. Só que eles chegaram lá, viram os pretos a comerem mandioca. E eles pensaram também que podiam comer a mandioca. Só que eles não sabem que a mandioca tem diferentes tipos de mandioca. E é preciso uma boa preparação antes de comeres a mandioca. Eles comeram a mandioca, passando uns dias, começaram a se sentir mal. Em vez de tomarem uma medicação adequada que é para limpar o estômago,
foram ter com médicos e doutores que deram drogas e outras drogas mais e eles morreram. Morreu um, morreu dois, morreu três, morreu quatro, morreu cinco, chegou aí cerca de quê? Cerca de 100 e tal mortos. Só apenas um sobreviveu. Lá a notícia se espalhou no Japão, depois se espalhou em algumas partes da Europa, dizendo que 100 e tal japoneses morreram porque comeram mandioca. Durante a pesquisa do Dr. Selby, nos anos 80, ele teve a oportunidade, porque ele criou o seu nome e o nome do Dr. Selby saiu porque ele estava lidado com celebridades, estás a ver, como Michael Jackson, celebridade como alguns políticos, conheceu o George Bush pai, George Bush filho, tinha a possibilidade de viajar nos países europeus, visitou Índia, visitou China, visitou Japão. Quando chegou lá no Japão, conheceu o ministro da Saúde do Japão, trocaram algumas impressões e o ministro do Japão lhe informou acerca da mandioca. Ele chegou, fez alguns research. Quando chegou lá na América, foi ao laboratório, chegou e fez algumas análises e chegou à conclusão que mandioca não se come. Mandioca não se come. E depois o mais agravante é que eles chegam e dizem: oh, a mandioca não é um produto natural. Quem inventou a mandioca foram os portugueses. Quem levou a mandioca em África foram os portugueses. Mas filho da puta, se os portugueses historicamente nunca comeram mandioca, mas como é que... Quem é esse português que levou a mandioca lá em África? Quem é esse português que levou a mandioca lá em África? E quando é que foi essa data? Quando é que foi essa data? Todo mundo sabe que a mandioca é um produto que cresce em regiões tropicais. A mandioca é um produto que cresce em regiões tropicais. E a África, o que tem mais em África são regiões tropicais. A África é tropical. A África, até a data presente, é o continente que oferece tudo que a Terra tem. Plantas, animal, fruta, rios, qualidade de peixe, humanos e tudo mais. Até agora a África continua a fornecer. A África até agora continua a fornecer. Como é que agora alguém vai chegar e vai dizer: não, tudo que os africanos comem foram inventados na Germany, foram inventados pelos portugueses, foram inventados pelos ingleses, foram inventados pelo... Mas como então, André? Como é, man? Como é? Por que a gente estamos a desrespeitar assim os nossos ancestrais, man? Por quê, man? Por que a gente estamos a desrespeitar os nossos ancestrais, man? Hã? Por quê, man? Os europeus já nos esforçaram para chamar os ancestrais de bruxos porque eles acreditavam em Zambi. Lá 99% da raça lá africana desistiram do Zambi, abraçaram Deus, porque quem fala de Zambi é bruxo, mas porra, mas como é? Onde é que você está a abusar, man? Qual é a vossa psicologia, Drader? Qual é a vossa psicologia, man? Qual é a vossa psicologia? Aí é que está. Aí é que está. Muitos dos africanos não querem pensar. Os africanos não querem pensar. Não querem pensar. Preferem que o mundo pense por eles. Hoje em dia é fácil encontrar um negro fanático do Maradona, um negro fanático do Dalai Lama, um negro fanático do George Bush, um negro fanático do Papa, um negro fanático da Queen Elizabeth, um negro fanático do Alá, Jesus, e do resto, até daquele miúdo cagão Messi, até do Cristiano Ronaldo. Mas quando se fala de uma figura negra, todos os negros querem fugir. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber.
Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Mas isso não é a minha questão quando eu falo de Dr. Selby. Quando eu falo de Selby, quando eu falo do Dr. Selby, eu falo do Dr. Selby através das suas intervenções. Eu digo que o Dr. Selby foi mais uma vez vou repetir, se realmente apareceu algum gênio, algum ilustre, que soube transmitir, que soube espalhar a informação a respeito daquilo que os africanos já vinham a praticar há mais de milhões de anos, no mundo moderno, na atualidade, se apareceu alguém que realmente soube elaborar todas as frases da planta, elaborar o sentido, a digestão, o efeito, a anatomia, a regulação do corpo humano, transmitir isso para o mundo fora, pelos intelectuais, os não intelectuais, pelos ignorantes, os não ignorantes. Foi o Dr. Selby. Dr. Selby soube como fazer essa cena. Porque durante o tempo que ele esteve na prisão, ele aprendeu muita cena, Dreida. Aprendeu muita cena. Ele agarrou-se com livros. Ele diz que não estudou, nunca leu o livro. Mas eu não acredito nisso. Porque ele usa muita terminologia técnica. Usa terminologia técnica que lhe enquadra ao procedimento da conversa que ele mantém. Ele faz conversa de 2 horas, 3 horas, a falar de cenas diferentes, estás a ver? Se realmente tu não estudaste, tu não tens esse poder, não tens esse conhecimento de transmitir esse tipo de informação para mais de 5, 7, 8 mil pessoas, ou pelo mundo todo. O Dr. Selby que ele fez, os vídeos do Dr. Selby, mesmo, para dizer a verdade, ele fez o vídeo que ia falar pelo mundo todo, estás a ver? Mas também ele foi negativo. Teve muitas falhas, conforme eu disse. Estás a ver? Teve muitas falhas. Porque a gente não pode só olhar na positividade, também temos que olhar nas falhas dele. O Dr. Selby falou muito mal de África, man. Falou muito mal dos africanos, man. O Dr. Selby chamou dos africanos de animais, man. De animais. Olha os vídeos do Dr. Selby. Ele tem mais de 20 ou 30 vídeos desde 1995. Tem vídeos até de 87, Drake. Olha os vídeos do Dr. Selby, antes da morte do Dr. Selby. Só que nos anos 2000 ele foi retificando muita cena. Mas se você quiser ouvir a verdade do Dr. Selby, tens que ver os vídeos dos anos 90. Tens que ouvir os vídeos dos anos 90. Que é para saberes a verdade e a conduta do Dr. Selby, estás a ver? Só assim saberás, entenderás, compreenderás, avaliarás, saberás, fazerás, sentirás, palparás. A pura verdade. Olha, vou ter que bazar mais uma vez. Aqui é o Rocheton Vimbondo, filho de Angola, filho de Nzambi. Gosto bem do Nzambi porque aprendi isso com a minha avó. Quando era puto, eu tive uma pancada, sabes? Porque a minha escola era mesmo assim, partia da igreja. E na nossa igreja, e na escola, nos obrigavam que tínhamos que ir para a igreja. Tinha assim a casa dos pobres. Eu estudei nas Caritas. Andávamos assim um cochete, tipo uns 10 minutos, atravessávamos a rua. Chegávamos na igreja. Qual é a igreja? Aquela igreja da Terra Nova. E depois tinha a casa dos pobres. Aquela casa dos pobres era a nossa, nós entrávamos lá. Tinha assim uns brancos a cuidarem daquelas cenas, alguns doentes que eram assim defeituosos, né, fisicamente. Uns que não tinham para onde morar, não sei o que, a gente ia lá e pronto, brincávamos e conhecíamos aquela cena, entrávamos de baixo para cima, mas tínhamos que rezar também, íamos assim na igreja, naquela igreja aí que era mesmo colado assim com a casa dos pobres, e aos domingos tínhamos missa, e sábado tínhamos sei lá o que eles faziam quando éramos putos, estás a ver?
E estávamos sempre aí, eu sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito do Santo, amém. Assim, quando eu cresci, olha, filhos da puta. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Quem é esse pai? Hein? Quem é esse pai, quem é esse filho? E onde é que ficou a mãe? Por que a mãe não está envolvida nessa cena? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vocês são paneleiros ou o quê? Onde é que está a mãe? Hã? Onde é que está a mãe nessa história? Aí é que está. Fui fazendo as minhas análises, fui fazendo as minhas pesquisas. Eu disse, não, isso é cena de igreja, isso é coisas de malucos. Se realmente esse mundo foi inventado pelo Deus, o Deus não disse que é para falar deles assim, se é essa expressão que a gente tem que utilizar, Deus. Os homens são obcecados. Os homens são muito, muito, muito mesmo obcecados. Como já tinha me despedido e voltei a me despedir, vou bazar. Vamos lá ver se realmente crio assim mais alguns tópicos, que é para ver se apareço aqui na próxima oportunidade. E falarei mais, darei mais, sentirei mais, apalparei mais, dormir mais, isso daqui, Rochete,